É desejo do Senhor que nós apresentemos a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. O Senhor cria as oportunidades para que a gente possa pregar o Evangelho. O Senhor cria condições para que a gente possamos nos achegar a pessoas para apresentar o Evangelho. A lição de hoje fala sobre quando o apóstolo Paulo foi a Troade. E lá diz que havia uma porta aberta. Vamos ler o texto. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Eu fiquei curioso com esse verso, irmãos, fui procurar no comentário bíblico adventista o que estava acontecendo, afinal. Quando a gente vê também o mesmo verso na nova tradução da linguagem de hoje, lá diz assim, Paulo falando aos coríntios, ele está escrevendo para os coríntios. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para trabalhar ali, mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província de Macedônia. O que é isso, irmãos? Tem uma porta aberta, mas ele estava muito preocupado. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja difícil. Era uma igreja que precisava ser admoestada. E o apóstolo Paulo havia enviado Tito com uma carta de admoestação à igreja de Corinto. E ele queria saber o que tinha acontecido. E ele estava escrevendo aos coríntios agora, dizendo dessa preocupação. E ainda que quando ele chegou em Troade, tinha boas condições para pregar o evangelho, uma porta estava aberta, ele estava inquieto. Ele estava inquieto porque ele não encontrou Tito e não sabia qual o resultado da carta de admoestação. Portanto, irmãos, apesar da porta aberta, Paulo não ficou lá. Paulo foi embora porque a preocupação dele era com os coríntios. Ele estava muito preocupado com os coríntios. Ele queria preservar os coríntios. E nessa preocupação, ele ia se dirigir para Corinto, mas para se dirigir para Corinto, ele passava primeiro pela Macedônia. De Troade, ele passava pela Macedônia e depois descia para chegar em Corinto. E na Macedônia, irmãos, ele já estava entrando na Europa. Então veja, o Senhor tem aberto uma porta lá em Troade. Mas a inquietação do apóstolo Paulo não permitiu que ele ficasse lá, pois o Senhor agora estava abrindo outras portas para a Europa. No caminho de Paulo, desde Troade até Corinto, para saber da igreja de Corinto. Portanto, irmãos, o Senhor abre portas e às vezes nós não atendemos a uma porta, o Senhor abre outra. Há na lição o texto que fala sobre Filipe. Que porta que se abriu para Filipe? No livro de Atos, irmãos, no capítulo 8, nos versos 26 a 39, nós vemos a experiência de Filipe. Veja lá o chamado, Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai à região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Um chamado. Filipe, vai. Vamos ver o que aconteceu. 8:27. Levantou-se Filipe e foi. E no caminho, então, ele viu um antíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes. O Senhor disse para ele ir e ele foi. Esse alto funcionário ia na carruagem lendo. Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías, o texto de Isaías 53, 7 e 8, que fala de Cristo. Como uma ovelha muda, foi para o matador. Filipe se chegou a ele e disse assim, você entende o que está lendo? Não, como eu posso ler se não tem ninguém que me explica? E daí então,
Esse homem era um interessado na palavra de Deus. E apareceu Felipe, porque foi mandado pelo Espírito Santo, aproveitou a oportunidade, obedeceu. E em 8:35 a gente vê o que Felipe disse. Então Felipe, abrindo a boca e começando pela Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Felipe não perdeu a oportunidade. Felipe foi. Tinha uma oportunidade. A providência de Deus proveu esta oportunidade. Enquanto alguns minutos ou um tempo que foi, Felipe explicou ao eunuco o que ele estava lendo, o que era, quem era Jesus Cristo, o que ele tinha feito. E o eunuco se converteu e desejou batizar-se. E no verso 38 de Atos 8, a gente vê o que aconteceu. 38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Conversão, irmãos. Conversão. O Senhor abriu a oportunidade, o Senhor chamou Felipe, Felipe obedeceu. E o que resultou nisso? A conversão. Se a gente olha lá o verso 26 e 27, chamou Felipe e ele levantou e foi. E é conosco, irmãos, como fazemos? Quando o Senhor cria as oportunidades, nós deixamos o que estamos fazendo e vamos nessa oportunidade missionária, ou vamos deixar para depois? Não, quando tiver um jeito, aí eu vou visitar, quando eu tiver um jeito, aí eu falo. Para a missão ser cumprida, irmãos, ela tem que ser cumprida no ato. Muitas vezes a oportunidade não aparece segunda vez. E nós devemos obedecer, assim como Felipe. Levantou-se e foi. Não deixar passar as oportunidades. Que Deus nos abençoe para que quando aparecer oportunidade na nossa vida, para que nós testemunhemos, nós não deixemos passar a oportunidade e imediatamente vamos testemunhar e vamos apresentar o plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo.